Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bet de hoje, numa edição de quinta-feira. Matheus Montenegro, vamos nessa. Tem Brasileirão, tem Recopa Sul-Americana e tem Liga Europa, né? Vamos ver se dá para extrair alguma coisa aí desses jogos de volta. Vamos nessa, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano, vamos embora. Tem outras competições também, mas uns joguinhos muito capciosos, Conference League, Copa do Brasil. E aí a gente vai detalhar o que a gente acredita que vale mais a pena para você, apostador, beleza? Iremos analisar os principais jogos que a gente considera relevantes na cabeça do apostador e faremos tudo isso agora para você. A gente pede encarecidamente que você se inscreva no nosso canal. Temos uma meta aí de 8 mil inscritos até o final de março. É uma meta muito vigente, tem um mês aí para conseguir cerca de 600 novas pessoas. Toda meta que a gente bota, a gente, graças a Deus, está conseguindo bater. Seguiremos assim, com muita responsabilidade, pés no chão, profissionalismo, fazendo esse trabalho para você. Vamos embora para meia horinha de papo agora? Por favor, Fábio Hermano, dê sequência. Vamos lá, Score Tabs na tela, nossa parceira aqui. Lembrando que você pode assinar com 10% de desconto utilizando o nosso cupom HOJE10 e ter acesso aí a todas as informações, estatísticas para te ajudar aí nas suas apostas. Sim. Bom, vamos começar com a Liga Europa, tá? Temos 8 jogos, né? São jogos da volta dos playoffs. Alguns jogos a gente não acha interessante para o pré-live, tá? Muito pelo contexto. Vamos primeiro falar deles. O primeiro é Stuttgart e Celtic. O Stuttgart joga em casa e já venceu por 4-1 lá na Escócia. E a odd é muito baixa para o Stuttgart. Então aqui não dá para saber se o Stuttgart vai ter ímpeto, né? Se vai jogar com time reserva, se vai jogar com time titular. Até acho que vai jogar com força máxima, mas enfim, não vai ter muito ímpeto porque já está com uma vantagem muito grande. E o Celtic é um time limitado, né? Dificilmente vai ter forças para reverter esse resultado ou até chegar perto de reverter. Então é um jogo aqui que ficamos de fora, não é isso, Matheus Montenegro? Isso. Vão ter alguns jogos com esse cenário, né? Eu bato nessa tecla. Jogos já definidos, eu sou o tipo de apostador que não gosta de operar, tá? A menos que seja no ao vivo, como o Fábio destacou. Se a gente vê que o Stuttgart tá titular, tá jogando a Vera, tá em cima, aí beleza, você pode encostar, pegar algo a favor da equipe alemã. Mas pré-jogo é de um risco muito grande, tá, galera? Principalmente quando a nossa situação agora, né, gravando aqui 24 horas antes do jogo, que a gente não sabe nem a escalação. Então, vamos fugir disso aí. A mesma coisinha se aplica para Nottingham Forest contra o Fenerbahçe. Mesma leitura. Nottingham Forest já meteu 3-0 lá na Turquia, então leitura é a mesma. Não precisamos nem nos aprofundar, certo? O Genk contra o Dinamo Zagreb é um pouco parecido, só que aqui a coisa é ainda mais nebulosa, porque são dois times que a gente não acompanha tanto, campeonato croata, campeonato belga. Então também vamos ficar de fora desse, um time que já fez um resultado muito bom fora de casa, dificilmente vai ser revertido, então também ficamos de fora, tá? Outros jogos que a gente não vai se aprofundar, Fábio Hermano. Estrela Vermelha e Lille, esse por ser muito capcioso, jogo muito nivelado, você pegar uma equipe que é do alto escalão do futebol sérvio, né? É o Estrela Vermelha e o Partizan ali, como os mais fortes, que tem um fator mando de campo muito forte. Jogo lá no Rajko Mitić, o que essa torcida do Estrela Vermelha faz é absurdo. Falo por experiência própria, tá? Já tive o prazer de viver um joguinho lá. Então eu acho que é uma partida dificílima para o Lille, certo? A equipe francesa que é mais qualificada. E perdeu na ida já, né? Perdeu na ida. França foi 1-0. Então é um jogo muito difícil para o pré-jogo. E a outra partida que a gente também vai fugir, Vitória Pilsen e Panathinaikos. Por quê? É um jogo também muito difícil de parametrizar, beleza? Quer dizer, esse aqui até tem uma coisinha boa, né, Fábio Hermano? Esse aqui tem o dupla hipótese do Vitória Pilsen, tá? Ele empatou lá na Grécia por 2-2. Isso. Muito pela boa defesa, tá? Do Vitória Pilsen. Ele até tomou 2 gols lá na Grécia, mas no geral é um time que toma poucos gols. Ele tomou 8 gols apenas nos últimos 10 jogos, fez 20 gols, né? Tem um bom resultado. Aqui eu acho improvável que ele seja derrotado em casa. Tá? Então, muito pelo valor da odd, né? Por exemplo, ele empatou em casa com o Porto, que é um time bem difícil, né? É um time que tem bons resultados. Venceu aqui no campeonato local os últimos jogos. Enfim, até teve o jogo contra o Sparta Praga, né? Mas certamente poupando jogadores pensando nesse duelo. O Panathinaikos tem uma força muito forte em casa, tá? É um time lá que tem um estádio que faz muita pressão. É um time que não marca tantos gols, por exemplo, 14 gols nos últimos 10 jogos, tomou 9, também não toma tantos gols. Aqui eu vejo uma tendência até diferente do primeiro jogo, uma tendência mais de under e também uma tendência pró-Vitória Pilsen. Um dupla hipótese 1,25, eu acho que dá para pegar, porque pode ser um 0-0, tá? Que a gente não precisa nem focar no mercado de over goals ou under goals. Por isso que esse jogo
dá para enxergar um valor nesse Vitória Pilsen, que não perde há muito tempo também, né? Deixa eu até ver aqui, nos últimos 15 jogos, o Vitória Pilsen só tem uma derrota, que foi lá atrás, foi contra o... Deixa eu ver aqui. Tem uns amistosos aí no meio, tá? Contra o Eslovaco, pelo campeonato local. Isso. Tá? E eles se enfrentaram também na primeira fase da Liga Europa e foi 0-0. Então, os 2 jogos na Grécia, o Vitória Pilsen não perdeu. Então, imagino que em casa também não perca. Então, dá para destacar isso nesse jogo. Não tá entre os melhores que a gente vai destacar aí da Liga Europa, mas o dupla hipótese é uma boa pedida sim, tá? Eu acho que esse é um confronto válido para você fugir em termos de gols, né? Naturalmente, a gente abre a cabeça para jogos mata-mata, confronto de volta, tendência de over gols. Isso é natural, né? É o jogo que vai definir tudo ali. Então, se o time tá perdendo, o outro se expõe, ou geralmente o outro time mata no contra-ataque, ou ele consegue fazer. Então é tendência de jogo aberto. Porém, o Vitória Pilsen foi o time com a melhor defesa da primeira fase. Apenas 3 gols sofridos em 8 jogos. Então eu destaco isso aí, tá? E eu gosto do dupla hipótese justamente porque o Panathinaikos faz uma temporada fraca. Ele é apenas o 5º lugar no Campeonato Grego. Um time ali que é dos mais tradicionais. Normalmente é Panathinaikos e Olympiacos no topo. Só que você pega ali o Aris, o PAOK, fazendo uma temporada melhor do que a equipe do Panathinaikos, tá? O próprio AEK também, que é o líder, salvo engano, do Campeonato Grego. Então eu fico com o dupla hipótese do Vitória Pilsen, de fato. Muito bem. Também temos Ferencváros e Ludogorets. Esse jogo a gente gosta mais porque o confronto está aberto. Foi 2-1 lá na Bulgária e agora na Hungria, né? Confronto completamente aberto. O Ferencváros, que tem 12 gols marcados e 16 sofridos, tá? Nos últimos jogos. 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Nem vem tão bem assim. E o Ludogorets tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 21 gols e sofreu 13. Aqui dá para buscar uma tendência de over 1,5, né? Porque é uma tendência dos 2 times, né? A gente viu aqui, ó, nos últimos 10 jogos do Ludogorets, o over 1,5 bateu em 8. E pelo lado do Ferencváros, o over 1,5 bateu em 8 também, dos últimos 10. Uhum. Então, pelo fato de estar em aberto o confronto, o time que está na desvantagem está jogando em casa, né? O primeiro jogo já teve 3 gols, né? Então acho que aqui dá para projetar também pelo menos 2 gols, né, Matheus Montenegro? Sim. Aí as minhas áreas, né? Para quem não tá ligado, eu tive o prazer de morar um tempinho na Hungria e o Ferencváros é o clube dominante de lá, né? Do futebol húngaro. E são 2 clubes muito parecidos, tá? Não só pelas cores, não só por serem alviverdes. Só que eles são hegemônicos em seus países, né? O Ferencváros é heptacampeão húngaro de forma consecutiva. Nas últimas 7 temporadas ele ganhou o Campeonato Húngaro. E o Ludogorets é uma coisa absurda. Salvo engano, inclusive no futebol mundial, ele é o time com a maior sequência de títulos aí vigentes em ligas nacionais. O Ludogorets, salvo engano, é tetradeca campeão búlgaro. 14 títulos consecutivos, tá? E são 2 times que têm ataques muito fortes, né? Que lá nas suas ligas nacionais, eles têm uma média ali de 2 gols marcados por jogo, tá? E não curiosamente, os 2 times estão em segundo lugar, perdendo chance grande aí de nenhum dos 2 ser campeão nacional nessa temporada, beleza? Então, joguinhos de gols aqui, de fato. Eu acho que é um confronto... Eu até acho que as odds estão um pouquinho desbalanceadas, tá? Eu não imagino um jogo tão fácil pro Ferencváros, não. Mas é uma torcida muito forte, jogando em casa lá na Groupama Arena, isso aí pode pesar muito também, certo? Prefiro focar com gols. Prefiro ficar com gols aí nesse jogo. Muito bem. Celta de Vigo e PAOK, o Celta venceu lá na Grécia, tá? 2-1, foi até um resultado surpreendente. O Celta que vem bem, tá? Numa sequência recente. Deu até uma caída, né? Mas ele vem de 2 vitórias contra a Mallorca e contra o próprio PAOK, e teve essa sequência aqui meio instável, né? Onde ele empata com o Espanhol, empata com o Getafe, perde em casa do Osasuna, mas é um time que dificilmente é batido, né? Tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Marca gol em quase todas as partidas, tá? Marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos. E o PAOK, né, na Liga Europa também é um time que vem fazendo muitos gols, tá? A gente vai ver aqui que ele empatou com a Senhora Larissa, né? 1-1 pelo campeonato grego, e perdeu do Celta por 2-1. Teve 2-0-0 aqui, né? Que destoou um pouco, mas se a gente descer... São jogos bem movimentados, com o PAOK marcando 2 ou 3 gols. Até pegar a estatística de gols desses 2 times na Liga Europa, que é alto, tá? O over 1,5 bateu em todos os jogos do Celta, todos os jogos, e em 70% dos jogos do PAOK, tá? Então, são times com jogos movimentados. E olha o over 2,5. O over 2,5 eu acho que bateu em 8 de 9. Isso, do Celta, né? Também, tá? E mais da metade do PAOK.
Se não for o time com a maior média de gols por jogo, é um dos maiores da Liga Europa. E aí eu vou também colocar o fator mando de campo, certo? O Celta de Vigo no estádio Balaídos, lá na cidade de Vigo, né? Diga-se de passagem. Por isso que é Celta de Vigo, tá? É muito forte, tá? Nos últimos 6 jogos dentro de casa, são 6 ou são 7? Deixa eu até conferir. Nos últimos 6 ele tem 5 vitórias e 1 derrota. E aí eu vou além. Em 17 jogos como mandante nessa temporada, o Celta de Vigo só não fez gol em 2. Em 15 jogos ele conseguiu deixar seu golzinho. Então é um time que, de fato, desde o início da temporada, tem um ataque forte, deixa gol em quase todos os seus jogos, já conquistou um bom resultado na Grécia, vencendo por 2-1, mas aqui também não entra naquele cenário de já definido. Se fosse uma vitória por 3 gols de diferença, a gente estaria fora desse jogo. Mas, pô, foi um 2-1. O PAOK vai para o jogo. O PAOK vai tentar buscar, vai se expor. E aí é onde eu acho que o Celta de Vigo vai conquistar a sua vitória. E eu vejo valor aqui, tá? Eu gosto da vitória seca do Celta, mas não vai ser a dica, certo? Tem seu risco, porque o PAOK não é um time bobo nem nada, tá brigando na parte de cima do Campeonato Grego, mas o dupla hipótese com gol do Celta, eu gosto muito. Eu acho que as odds aqui estão interessantes. O over e meio tá pagando 1.3. É uma boa pedida também, beleza? Dupla com gol, eu acho que é dá 1,30 também, né? Dá por aí. 1,27. Então tá muito bom, tá? Eu acho que não vai ser um 0-0, até porque, como eu disse, o PAOK precisa do resultado, vai se expor, então dificilmente, ao meu ver, termina 0-0. Acho que o Celta deixa seu gol e não perde o jogo. Muito bem, então é isso, né? Dupla com gol do Celta. A gente tem Bolonha e Branca, é outro jogo que a gente também vai entrar, porque ainda só foi 1-0 para o Bolonha, tá? E o Bolonha foi bem melhor, né? Foi assim, foi até um jogo tranquilo, apesar do placar. O Bolonha, que tomava gol todo jogo, já tá 2 partidas sem ser vazado, tá? Então 1-0 contra o Udinese, 1-0 contra o Bran. Enfim, jogos ali, a maioria deles saindo no máximo 2 ou 3 gols, né? O que estou aqui foi contra o Bolonha, contra o Genoa, na verdade, né? Que o Bolonha perdeu por 3-2. E vai pegar um Bran, né? Que é um time da Noruega ou Dinamarca? Noruega, né? Isso. Teve um amistoso, né? Contra o Sotra, foi 2-2. Mas jogos oficiais que foram pela Liga Europa, perdeu do Bolonha e perdeu do Sturm Graz por 1-0. Aí teve um 3-3 contra o Midtjylland. Derrota aqui em amistoso, perdeu do Fenerbahçe por 4-0, empatou com o PAOK 1-1. Eles se enfrentaram também. O jogo que foi na Itália foi 0-0, mas o Bolonha teve um jogador expulso, tá? Aqui eu acho difícil o Bolonha perder. O negócio é combinar isso com over goals ou under goals, né? Eu acho que essa é a dúvida. É porque a vitória do Bolonha ela não tá pagando tão bem, certo? Eu até confio na vitória do Bolonha, velho. É uma leitura um pouco parecida com a que eu tive ali de Celta de Vigo e PAOK. Mas é um time italiano, né? Então é sempre bom não confiar, né? Traumas, né? É porque o Bran é uma equipe mais desqualificada do que o PAOK. Então, de fato, as odds estão justas aqui. É mais baixa a odd do Bolonha do que a odd lá do Celta de Vigo, certo? Vai lembrar, o Bran, que joga o Campeonato Norueguês, ele tá disputando só a Liga Europa desde o final de novembro. São 3 meses aí que o time só tem jogado a Liga Europa, beleza? O Campeonato Norueguês se encerrou em novembro e vai começar agora, parece que agora em março, né? É parecido ali o calendário do futebol brasileiro lá nos países nórdicos, beleza? Assim, eu prefiro me proteger se tratando de time italiano, né? Você pode pegar, por exemplo, é porque o Bolonha, as linhas de gols são esticadas, então existe valor aí no under goals, ao meu ver, certo? Por exemplo, você pegar um dupla com under 5,5, eu acho que é melhor do que pegar a vitória. Vai ter um odd ali 1,20 e pouco, mais ou menos, certo? Então, eu acho que é mais interessante. É melhor do que você pegar a vitória. Eu também não acho que vai ser goleada, não. Porque o Bolonha, ele tem conquistado suas vitórias, mas também tem sido 1-0. É um time que não tá fazendo lá essas grandes campanhas na temporada. Então, você se protege. Dupla do Bolonha com under 5,5, difícil sair 6 gols nesse jogo. Dá 1,20, tá nas principais casas de aposta. Quem quiser se expor mais e pegar um odd melhor, pode ser o dupla com under 4,5. Tá, então fica essas duas opções aí para esse jogo. Bom, Conference League, né? Não são jogos aqui que a gente não gosta. Ficar de olho, talvez, se o Palace demorar. Pô, eu acho que o Palace não é possível que ele não vá ganhar em casa desse time. Ele empatou na ida. Se ele demorar a fazer um gol, se ele estiver pressionando, vale pegar alguma coisa, mas só nesse cenário. Pré-jogo também não vale, não. Assim, como a gente sempre fala, galera, responsabilidade. A gente não vai no que a gente não tem informação, que a gente não conhece minimamente. Conference League já é o alternativo do futebol europeu, né? Então, assim, só teriam 2 jogos que a gente poderia destacar aqui. O Crystal Palace é ao vivo. Infelizmente, o pré-jogo é muito arriscado. A odd é só 1,11. Lá na Bósnia, o jogo foi 1-1. Então, assim, se você for confiar em algo aqui pré-jogo, você teria que pegar, por exemplo, 3 gols do Crystal Palace,
Alguma coisa assim. Seria se expor muito ao risco, considerando que o Crystal Palace não faz uma boa temporada. É uma discrepância muito grande, um time de Premier League contra um time bósnio. Mas as odds não ajudam. Eu não vejo custo-benefício. Então eu esperaria para ao vivo. O Crystal Palace começou amassando ali, ó, tá 25, 30 minutos de jogo. O Crystal Palace com tudo, ainda não fez um gol. Pô, aí você pode pegar um handicap menos 1.5 para o Crystal Palace vencer por 2. Beleza. E a outra partida seria a Fiorentina contra a Jagiellonia, certo? Porém, a Fiorentina já venceu a Jagiellonia lá na Polônia por 3-0. Então vai se enquadrar naquele cenário de confronto já definido. Eu acho que não vale a pena você se arriscar aqui na Viola. E a Fiorentina jogou segunda, tá? Pelo campeonato italiano, então talvez até poupe aí, porque tá brigando contra o rebaixamento. Bom, tem campeonato saudita, né? Tem o Al Ahly, que está agora na liderança, né? Porque o Al Hilal empatou na terça-feira. Então, o Al Ahly é líder e vai pegar o Al Riyadh, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e só tem 3 vitórias. E tem a terceira pior defesa de toda a competição. Então, o Al Ahly podendo ser campeão. Né, já estamos aí. A gente tá gravando antes do jogo do Al Nassr, né? O Al Nassr joga contra o Al Najm daqui a pouco. E a expectativa é que o Al Nassr ganhe. Então, enquanto vocês, espectadores, estiverem assistindo o vídeo, pode ser que o Al Nassr já seja líder, tá? Isso. Mas, enfim, tá brigando, né? Independente do Al Nassr ultrapassar ou não, é um jogo muito importante na disputa do título. Campanha do Al Riyadh em casa, tá? É de 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Até perdeu pouco, né? Jogando em casa. Marcou 11 gols, sofreu 16. E o Al Ahly é o melhor visitante, tá? De todo o campeonato saudita. São 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Não marca tantos gols assim, marcou 16. Se você for ver o Al Hilal fora, marcou 31, mas sofreu apenas 4 gols. É a melhor defesa jogando como visitante aí de todo o campeonato saudita. Esse jogo é capcioso, certo? Porque o Al Ahly ele tem compromisso pela Champions League asiática, depois, contra o Al Duhail do Catar. E o Al Ahly tem um ponto que o Fábio acabou de trazer, ele, diferentemente ali do Al Nassr, do Al Hilal, até do Al Qadisiyah, ele é um pouco mais econômico. Nas últimas semanas, ele até veio metendo umas goleadas aí. Só que o seu último jogo foi só 1-0 também. E por que eu digo isso? Porque normalmente a gente recorre, quando se trata de sauditão, quando a gente não quer pegar uma vitória seca, ao over, né? Dupla hipótese do Al Ahly com over 1.5, por exemplo. Mas, meu velho, eu acho que esse jogo tem uma carinha de 1-0 ao Ahly, certo? Eu tenho um certo receio em relação a isso aí. Então eu vou me apegar à ótima fase que o Al Ahly vive. São quantos jogos já sem perder? Acho que é uma coisa impressionante. São muitos jogos. Deixa eu ver aqui. Em 2026 ele tá invicto, tá? São pelo menos 15, tá? É mais até. Com 13 vitórias e 2 empates. Eu puxei que são 16 jogos, ele tem 14 vitórias e 2 empates. Os últimos 16. Então eu vou me apegar ao retrospecto, certo? Eu acredito que a vitória do Al Ahly acaba sendo a melhor pedida aí. Eu tenho um certo receio aqui do over 1,5, beleza? Se você achar que a odd não tá tão boa, eu acho que o ao vivo também... Eu até esperaria um pouco o ao vivo, só para confirmar se o Al Ahly vai com força máxima, já que ele tem Liga dos Campeões depois daqui. É o atual campeão da Liga dos Campeões asiática. Mas deve ir, né? É o título deve ir, é o título saudita. Eu também acho. Mas só por desencargo, eu digo que se você quiser dar uma esperada, beleza. Para quem quiser não ir na vitória seca, o dupla com under 5,5 tem uma odd ali de 1,20, tá? Então, o Al Riyadh toma pouco gol. Ele tomou poucos gols no recorte recente, apesar de ter a terceira pior defesa. Vem melhorando. Então, eu acho que a alternativa... Eu até preferia uma alternativa de under do que over, porque eu acho que 1-0 ao Ahly é um resultado bem plausível, tá? E ele venceu o último jogo fora contra um time também ali da parte de baixo, só por 1-0, né? E o Al Riyadh, a gente vai pegar as últimas derrotas que ele teve, né? Nenhuma foi goleada, né? Tanto que ele empatou em casa com o Al Hilal, por exemplo, 1-1, né? Ele dificilmente, olha, tomou 4-0 do Al Qadisiyah, foi o único jogo ali que ele tomou uma quantidade razoável de gols no recorte de 15 jogos, tá? Então, eu até prefiro o under do que over nesse confronto. Bom, futebol nacional, né, times brasileiros. Vamos começar com Santos e Vasco, duelo de times que estão brigando para não cair, né? O Vasco é o 17º, o Santos é 18º, estão na zona de rebaixamento, ainda não venceram, um empate, 2 derrotas. O Vasco marcou 2 gols, sofreu 4, o Santos marcou 4, sofreu 7. Lembrando que o Santos já está eliminado do Campeonato Paulista, então não tem compromisso no final de semana,
E o Vasco tem a volta contra o Fluminense, onde ele perdeu de 1-0, e isso fez Fernando Diniz ser demitido. Então, pois tá velho. No momento da gravação ainda não tem técnico não, né? Tá sendo ventilado aí Arthur Jorge, Renato Portaluppi, né? Acho que é mais provável até ser Renato Gaúcho, né? Enfim, velho. Crise no Vasco, teve a saída do Coutinho, que já foi, né, um grande motivo ali de moído no bastidor. Agora, derrota no Clássico, demissão do Diniz. Então, eu acho que é muito arriscado você confiar em qualquer coisa relacionada ao Vasco, beleza? O grande problema é que o Santos também não passa lá essas grandes confianças, né? Não é um time confiável, acabou de ser eliminado pro Novo Horizontino, também vive uma certa crise, Vojvoda balançando. Então, assim, é um jogo muito capcioso em termos de resultado final. Eu teria meu pé atrás completamente. Agora, em termos de gols, aí eu confio num golzinho do Santos, tá? Eu acho que é uma ótima. Porque, mesmo com o Santos vindo do jeito que vem, ele vem deixando gol em praticamente todos os jogos. Acho que ele só não fez gol em um jogo do ano, se eu não me engano, né? Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Contra o Bragantino. Isso. Pronto. 2 jogos difíceis, né? O Bragantino tem uma boa defesa também. Então, jogando em casa, contra esse Vasco, que é até mais instável do que o Santos, um golzinho do Peixe, eu acho que é uma boa pedida. Mas resultado final, tô fora. Acho que o gol do Santos é uma boa. Acho que é um jogo para over 1,5 também. Acho que tende a ser um jogo movimentado, né? As linhas de gols estão altas. O Vasco é um time que se defende mal. Talvez agora sem o Diniz se defenda um pouco melhor, mas é muito cedo ainda, né? O Diniz saiu no domingo. 1,33 over 1,5 e 1,28 o gol do Santos. Como é improvável, não vou dizer impossível, tá? Porque vai que é 2-0. Mas é improvável que seja 2-0 o Vasco, né? Então, já que a odd do gol do Santos já é interessante, vamos no gol do Santos contra o Vasco. Bom, tem Flamengo e Lanús. Flamengo não vem tão bem assim, perdeu lá na Argentina, jogando bem mal, inclusive, tá? Até venceu o Madureira, né? Campeonato Carioca, venceu o Botafogo também nas quartas. Mas é um time que nos jogos mais difíceis não foi bem, tá? Perdeu do Lanús, contra o Vitória venceu sem jogar bem, contra o Inter empatou em casa, perdeu a Supercopa do Corinthians, perdeu do São Paulo, perdeu do Fluminense, ganhou do Vasco, que até jogou bem, mas foi o primeiro jogo com os titulares. E pega um time argentino que é sempre chato, né? Já tem a vantagem, vai catimbar, vai fazer ali cera o máximo que puder. Não jogou no final de semana, tá? O jogo dele foi adiado pelo Campeonato Argentino. Tudo bem que o Flamengo também descansou os titulares, né? Quem jogou contra o Volta Redonda foi, sobretudo, jogadores reservas. E aí, dá para confiar nessa vitória do Flamengo? Aqui tá 1,33, tá? Mas, na verdade, você consegue achar... Por exemplo, aqui já tá 1,36. Dependendo da casa de aposta, até 1,40, com aquelas super odds. Enfim. Isso. Tem valor essa vitória do Flamengo? Não passa essa confiança não, tá, velho? Esperaria o ao vivo. Se o Flamengo começar amassando, é uma coisa. Pré-jogo eu tenho um receio. E aí você bateu muito bem na tecla, né, velho? As equipes argentinas têm uma defesa sólida, né? Tem a questão da raça, da catimba, que pesa muito, né? Isso aqui é um jogo da vida pro Lanús, né? É um título que pro Lanús é muito relevante. Pro Flamengo nem tanto assim. Começa o ano meio que bambiano. Então eu tenho meu pé atrás na vitória seca do Flamengo, certo? Tenho muito pé atrás. 0-0, não duvido não. Se o Flamengo fizer um gol cedo, a tendência é deslanchar. Mas eu acho que não vai ser fácil, velho. Não acho que vai ser fácil. Eu prefiro me proteger. Aqui é o típico jogo onde eu prefiro o dupla com under 4,5, certo? Eu acho que é um jogo com tendência de under gols. Mesmo que o Flamengo passe no tempo regulamentar, eu acho que é jogo para 2-0, 3-0 no máximo do Flamengo. Não imagino goleada, não. Você consegue pegar ali uma odd 1,20, tá? Mais ou menos do under 4,5 com dupla hipótese. Quem confiar no Flamengo, mas é aquilo, né? O Flamengo, todo mundo ainda está esperando o Flamengo voltar a ser o Flamengo do ano passado. Pode ser que seja agora, enfim, mas não há certeza disso. Então é um jogo para ter cautela, tá? Talvez é um jogo bom até pro ao vivo. Se o Flamengo começar bem, criando chance, aí você, Maracanã e tal, se começar realmente com o volume de jogo alto, o Lanús fazendo muita falta, já tendo jogador levando cartão amarelo cedo, aí eu acho que já dá para ir no Flamengo, e até com a odd melhor, né? Já que alguns minutos do jogo já passaram. Muito bem, vamos para o nosso bilhete pronto, Matheus Montenegro, um bilhete difícil, tá? Não é uma quinta-feira tão tranquila assim. Os jogos da Liga Europa não ajudam, né? Tivemos muitos jogos já praticamente definidos na ida, então complicou. Os melhores jogos, né, já foram definidos na ida. Por exemplo, se fosse empate, Celtic Stuttgart, empate, Forest Fenerbahçe, né, aí seriam jogos muito legais para apostar, mas com a grande vantagem aí dos mandantes, vai ser difícil. Dito isto, gol do Santos e dupla com gol do Celta.
tá? Cara, ó, são os 2 jogos que eu diria que, assim, eu tenho uma confiança de fato, certo? O Flamengo eu tô com o pezinho atrás. O Al-Ahly, vitória seca, a gente sempre tem um certo pé atrás. A gente evita muito botar a vitória seca no bilhete, né? Os outros jogos da Liga Europa são muito instáveis. Então, assim, esses são, de fato, ao meu ver, os 2 jogos que dá para confiar bem, certo? O Santos não é nem muito por causa do Santos, mas sim por causa do adversário. O Vasco, ele vive uma instabilidade ainda maior do que o Peixe. Então, aqui a gente só precisa do gol do Santos. Não precisa nem do dupla hipótese, só o golzinho. O Vasco nos jogos grandes tomou gol em todos, né? Se a gente for ver, e o só Santos não tomou fez gol em... jogos... o Santos fez gol em quase todos, né? O Santos, mesmo nas derrotas, tem feito seus gols, né? E aí, do outro lado, a gente tem um confronto da Liga Europa, né? Que é o do Celta, que a gente não vai numa vitória seca, mas um dupla hipótesezinho com gol eu acho que é uma ótima pedida. O Celta deixa gol em quase todos os seus jogos, sobretudo jogando em casa, no Balaídos, é muito forte. Já fez o resultado na ida, um 2-1, então a partida ainda está em aberto, é o suficiente para o Paucar se lançar para precisar buscar o resultado, e o Celta tendo mais qualidade, eu acho que dificilmente seria derrotado dentro de casa, por isso aqui já vale a pena o dupla com gol, para dar essa aumentadinha na odd. A gente combina as 2 análises que a gente considera mais seguras e mais coerentes dessa quinta-feira, juntando as duas, tem um oddzinho de 1,61, que é o que se encaixa ali na nossa metodologia. Muito bem, palpitão. Temos vitória do Flamengo, se ele começar bem, tá? Mas o mais seguro para pré-live é dupla do Flamengo com under 4,5. Al Riyad e Al-Ahly, vitória do Al-Ahly, mas quem quiser fugir de vitória seca, por N motivos, né? A gente já falou aqui sobre, ainda mais fora de casa, um dupla com under 5,5, tá? Eu acho que é mais fácil ser 1-0 ao Al-Ahly do que ser 5-1 ou 6-0. Santos e Vasco, gol do Santos. Over 1,5 também é uma boa para esse jogo. Celta e Paucar, dupla e gol do Celta. Aqui também o over 1,5, tá? Para quem não quiser resultado final, porque tem muita gente cabreira com o resultado final. Quem quiser ir só em gols, eu acho que o over 1,5 também é uma boa para esse jogo. Bolonha e Bran, dupla do Bolonha e under 5,5, tá? Também é outro jogo que pode ser muito bem 1-0 Bolonha, ou até um 0-0. Então, a gente prefere o under aqui. Aí, over 1,5, Ferencváros e Ludogorets, e dupla do Vitória Pilsen contra o Panathinaikos. A nossa lista para esses jogos de quinta-feira, mas, enfim, galera, muita atenção, tá? Quinta é difícil, viu? Liga Europa é complicada, velho. Liga Europa é complicado. O joguinho que eu tô mais confiável, de fato, ali é aquele do Celta de Vigo, certo? Muito pelo contexto, pela qualidade do Celta de Vigo como mandante e tudo mais. Mas é uma quinta-feira complicada. E vale relembrar, certo? Não é porque a gente trouxe todos esses jogos que vocês precisam fazer uma múltipla com tudo, certo? Esse programa, além de ser um programa de dicas, né? É principalmente um programa de análise. A gente traz tendências para vocês. Vocês viram aí que a gente citou vários jogos que a gente fala, isso aqui é melhor para ao vivo, espera um pouco se for possível. Então, pezinho no chão, tá, galera? Muita responsabilidade. Essa quinta-feira, no máximo, uma tripla, tá? No máximo, assim. Fora isso, não dá. É uma quinta-feira boa para ao vivo, tá? Para quem quiser conseguir acompanhar os jogos, pode ter coisas interessantes, mas para pré-live não é tão simples. Então, no máximo, 3 joguinhos aí você pega, faz uma tripla e é isso, tá? Mais do que isso, eu acho bem temerário. Bom, é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, galera. Rumo aos 8 mil inscritos. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Simbora. Tamo junto. Forte abraço, meu querido Fábio Hermano. E um forte abraço para você, espectador. Valeu.